Oi, oi, eu sou a Ari. Eu sou o Marcos. Nós temos uma marca de produtos em concreto e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa experiência com impermeabilizantes e vernizes. Mas antes da gente falar de todas as opções que existem no mercado para dar acabamento na tua peça, é legal a gente falar sobre a importância de proteger ela. Passar ou não passar alguma coisa na tua peça, claro que é opcional, como tudo, né, gente? Mas a gente separou aqui alguns bons motivos para te considerar escolher um impermeabilizante ou um verniz para adotar na tua produção. Um vaso sem nenhum acabamento pode sofrer de diversas formas. E uma das coisas que pode agravar a maioria dos problemas que a gente pode ter aí com o concreto é o contato direto com a água. E pensando que ele é um vaso, né, a gente vai ter uma planta dentro, então essa planta vai precisar de rega, então realmente ele vai estar tendo contato direto com a água frequentemente. Só pensando nisso, já é interessante aí a gente pensar na possibilidade de uma impermeabilização ou uma proteção para esse vaso. Como tu já deve saber, o concreto é um material bastante poroso. Pensa numa esponjinha, naquele monte de furinho que ela tem. A estrutura do concreto é bem parecida com isso. Claro que olho nu, na esponja a gente vê com bem mais detalhes, né? Mas no concreto é uma coisa bem semelhante. Então imagina que todos esses buraquinhos são portas de entrada para a água. O concreto ele vai absorver bastante água através desses buraquinhos. É um processo natural, é característico do material mesmo. É muito parecido com o que acontece nos vasos de barro também. Quando a gente não faz nenhuma proteção, não tem nenhum acabamento nesse vaso, grande parte da água que entra em contato com ele acaba sendo absorvido pela própria estrutura do vaso. Isso não é interessante nem para o vaso e nem para a planta. Quando não é aplicado nenhum produto nesse vaso também, e ele entra em contato com a água, ele vai ficar sempre com uma característica manchada, né? Você vai perceber que ele parece estar sempre molhado, né? E fica com umas manchas bem estranhas, assim. Isso não é legal para a planta também, né? Porque quando você for regar, o vaso vai acabar roubando grande parte dessa rega para ele, né? Prejudicando a quantidade de água que ia para sua planta. E com certeza você vai ter que regar mais por conta disso, né? O que vai acabar prejudicando ainda mais a estética do teu vaso. Aí essa absorção frequente de água pode acabar virando um mofo bem rapidinho. Bolor ou aquelas manchinhas meio esbranquiçadas também não ficam nada legal na aparência, né? Uma coisa é quando tem aquele vaso que ficou lá no teu quintal, que com o tempo vai desgastando, vai criando até um efeito interessante, né? Tem bastante gente que, inclusive, gosta desse efeito. Mas outra é tu pegar uma peça nova, recente, e daqui a pouco começar a aparecer uns bolor, uma coisa meio esverdeada. Aí não é interessante, né? Aí tudo isso ao longo do tempo vai acabar prejudicando a estrutura da tua peça. O vaso vai ficando cada vez mais fraco e vai acabar se deteriorando mais rápido. Sem contar a parte da sujeira, né? Então, assim como ele absorve a água, ele também vai absorver essa sujeira, vai ficar encardido mesmo e você não vai conseguir limpar ele direito. Como é um material que você está sempre regando ali, entrando em contato com a terra, às vezes essa terra sai para fora, é normal, e acaba encardindo o seu vaso, o que não é legal, né? Vocês vão ver mais pra frente que a gente tem um produto, por exemplo, que a gente só passa um paninho e ele já fica bem limpinho. Bom, acho que já está começando a dar para entender, né, que a gente precisa então de um produto para acabamento, né, para proteger esse vaso, tanto da umidade quanto de sujeira. Agora a gente vai mostrar algumas opções para vocês. Então, para ter essa função, né, de proteger ou impermeabilizar essa tua peça, a gente vai ter basicamente dois produtos aí, né, que são os vernizes, né, e os impermeabilizantes. Eles são bem específicos, tá? Vai ter cada um para uma superfície diferente. Você vai encontrar para metal, para madeira, para concreto, né? Nesse caso, mais especificamente para alvenaria. Porque quando a gente vai procurar um produto, a gente não busca um produto específico para vasos de concreto, né? Essa categoria, na verdade, nem existe. Ainda, tomara que chegue logo, né? Mas quando a gente vai buscar um produto, a gente sempre vai buscar o mais próximo do que a gente tem da nossa realidade, que é um produto para alvenaria, que basicamente trabalha com o que a gente também trabalha, que é o concreto, certo? O lugar onde tu mais vai encontrar esse tipo de produto é em lojas de material de construção. Aí tem as pequenininhas aí da tua cidade, não importa o tamanho, e tem também as grandonas, né? As redes como a Leroy Merlin, por exemplo. A única diferença é que quanto maior a loja, muito provavelmente vão ter mais opções para te poder escolher. Mas tu encontra esse tipo de produto em praticamente toda loja de material de construção.
Pela internet também a gente acha bastante coisa, né? O que pode complicar às vezes é o peso do produto, né? Porque às vezes você vai achar só uma embalagem de 50 litros, por exemplo, né? Se você vai produzir em maior quantidade. E isso na hora do frete acaba não ficando legal porque acaba ficando muito caro. Mas se você encontrar uma opção menor, né, em apresentações menores, super vale comprar também. Além das lojas de materiais de construção, a gente encontra também esse tipo de produto em casas de tinta, né? Lojas especializadas em pintura ou até mesmo em casas especializadas em materiais para artesanato. Para ficar mais fácil também, para a gente começar a falar sobre eles, a gente resolveu separar em duas categorias, basicamente, né? Os que criam película e os que não criam película. Tá, mas como assim formam uma película? É realmente isso, tem alguns produtos, né, que quando você passa, ele forma uma camada em cima da superfície que você está passando, né? Uma característica, um produto que tem bastante essa característica, por exemplo, são os vernizes, né? Quando você passa em cima do concreto, por exemplo, que ele tem a superfície super porosa, né, tem toda a textura do concreto, quando você passa um verniz por cima, ele tapa esses poros e fica uma superfície lisa, né? Perdendo a característica original da peça. Isso é bom ou ruim? Na verdade, depende, né? Depende do acabamento que tu curte, depende da aparência que tu quer trazer pro teu vaso. A gente já testou alguns vernizes e a gente particularmente não curte muito, porque a gente gosta de manter a aparência original do concreto mesmo, sabe? E como ele dá uma modificadinha, a gente prefere outro tipo de produto. Mas não tem problema nenhum se tu curtir, testa e vê qual tu gosta mais. Aqui a gente tem algumas opções de verniz. A gente acha mais interessante trabalhar com o spray, né? Porque ele realmente é muito mais prático e fica um acabamento melhor. A gente tem a opção de líquido também. Você pode encontrar ele em latas ou se não nessas opções de tubinhos menores. Esse aqui, por exemplo, a gente encontra em casas de artesanato. Ele é um verniz acrílico fosco à base d'água. A diferença é que nele você vai ter que usar um pincel, ou se não um rolinho, né, para fazer essa aplicação. O rolinho acaba dando um acabamento melhor que o pincel, mas ainda assim não tão bom quanto o do spray. Acaba sendo mais barato um pouquinho você pegar esse líquido, né, em comparação ao spray, mas tem todo esse trabalho de você aplicar com o pincel e tal. Então aí tem que ver o que você acha mais interessante para você aí. O verniz spray, ele realmente cria uma camada, né, uma película bem boa ali entre o seu concreto e o que vai agir nele, seja a umidade ou a sujeira. Realmente protege, né, realmente impermeabiliza essa superfície e fica bem facinho de limpar. No caso do spray, você vai perceber na hora de aplicar que você vai ter que passar várias camadas para chegar a formar uma película. Porque o spray ele tem uma aplicação bem leve, né, bem fininha, ele vai fazendo camadas bem fininhas. E como o concreto, né, vai ter uma superfície super porosa, ele vai absorver bem rápido essa aplicação que você está fazendo. Então, para chegar num acabamento que realmente impermeabilize e realmente proteja a sua peça, você vai gastar um pouco mais de produto. Ainda dentro dos vernizes, a gente vai ter basicamente aí duas opções de acabamento. A gente vai encontrar ele na opção fosca, né, que vai dar um acabamento mate para a tua peça. E a gente vai ter eles na opção brilho, né, que vai ficar brilhoso, vai realmente criar uma película bem brilhosa. O fosco fica um pouco mais suave, né? Ele não chega a tapar totalmente, né, a textura da tua peça que tu está aplicando. Ele preserva um pouco ainda, mesmo formando película. O brilho já não, né? Você perde totalmente a característica porosa aí da peça que você está aplicando e fica realmente liso e brilhoso. Aí uma dica que às vezes pode até parecer boba, mas não é nem um pouco, porque a gente esquece de procurar as informações sobre a aplicação, sobre como usa, no lugar mais óbvio possível, que é na embalagem. Aqui tem tudo, diz até o grau que tu precisa aplicar o produto, a quantidade de rendimento, a distância, então sempre dá uma conferidinha, tá? Não só desse produto, mas de todos os outros. Voltando um pouquinho ali na opção líquida, né? Especificamente desse aqui, que é um verniz acrílico fosco à base d'água. Quando a gente aplicou, a gente gostou do acabamento que ele deu. Ele, apesar de ser um verniz, ele preservou bastante ainda da superfície ali do concreto, né, da textura, dos poros ali. E ele realmente impermeabilizou ali na hora.
Só que a gente percebeu que com o tempo ali, né, com as regas, com o contato com a água ou com os intempéries, né, se você for botar esse vaso na chuva, na rua, ele acabou perdendo as características dele, né? Ele parou de impermeabilizar e o vaso começou a sujar com facilidade. Quando a gente comprou numa casa de artesanato, então talvez por isso, né, que ele não seja específico para isso, né? Eu acho que a função dele é mais realmente proteger esses materiais artesanais, como papel, telas. Ele até disse que ele pode ser utilizado misturado com tintas para dar um acabamento fosco, né? Então, para proteger mesmo impermeabilizar, talvez não seja a melhor opção. Ainda dentro dessa categoria dos que criam película, a gente tem mais uma opção aqui. Ele não é um verniz, ele é uma resina acrílica à base d'água. Ele funciona como impermeabilizante, hidrorrepelente, né? Ele é bastante usado em revestimentos cimentícios. Até a gente descobriu ele porque a Ari trabalhava numa indústria de revestimentos e quando a gente começou a pesquisar sobre impermeabilizantes, ela lembrou dessa opção. Quando a gente foi comprar, a gente conversou com o lojista lá e ele explicou pra gente que ele realmente tem essa aplicação para os revestimentos de concreto e também é bastante utilizado para impermeabilizar as pedras naturais, né? Só que a gente acabou percebendo, no aplicar ele, que ele formou uma película muito brilhosa, assim, uma película bem visível, né? Até tem um modelo aqui que a gente aplicou ele para mostrar. Acho que dá para ver, né? Ó, conforme a gente mexe aqui, ele realmente está bem brilhoso, né? Ele criou essa película por cima da superfície. Mas ele realmente impermeabiliza, né? A gente fez um teste, a gente colocou com água dentro do vaso, deixou ali por uma semana e o que diminuiu ali foi só o que evaporou. O concreto não absorveu nada. Então, para a questão de impermeabilizante, ele realmente funciona, só o acabamento brilhoso que a gente não achou legal. E é interessante que ele também é uma resina à base d'água, né? A maioria das que a gente encontra com essa função são base solvente. Então, isso é interessante também. Antigamente tinha muito produto à base solvente, né? Mas ainda bem que o mercado foi olhando toda essa questão ambiental, essa preocupação e foi criando mais opções à base d'água. Então sempre que a gente pode, né, a gente acha bacana e aconselha que vocês usem produtos à base d'água para não poluir tanto assim, né, gente? Um detalhezinho também. A gente que não curtiu tanto esse resultado mais brilhoso, mas não tem problema nenhum se vocês gostarem. É uma outra opção aqui para usar. O acabamento, como a gente já falou algumas vezes, é o gosto de vocês. A gente não encontrou uma opção fosca dele, né? Talvez seria interessante, né? Talvez ele não forme essa película na opção fosca. Quando a gente procurou a ficha técnica dele, a gente viu que ele não formava película na ficha técnica, né? Ela falava que ficava um acabamento sedoso, mas mantendo a característica da superfície. Só que quando a gente aplicou, a gente viu que foi diferente. Então é interessante vocês prestar atenção nisso também. Então quando for pegar um produto, não pegar aí uma versão de 50 litros, né? Pega uma versão pequenininha, menor, até se você conseguir uma amostra desse produto para você aplicar, é bom, porque dependendo da superfície que você for aplicar, ele vai ter um resultado diferente. Esse aqui acabou ficando super liso e criando a película. E dizia que não criava. Às vezes tu vai ficar com dúvida, né? Será que formou ou não formou essa película? A gente já viu que nem sempre dá para confiar na informação da embalagem, mas quando tu aplicar, fica bem tranquilo, tá? Porque a película ela é bem visível no olho mesmo. Quando tu aplicar o produto, deixar o tempo dele secar certinho, vai dar para ver já aqui de cara se tem película ou não, é bem visível. Ainda dentro dos que criam película, a gente tem mais uma opção aqui, que é a tinta asfáltica. Ela é um produto parecido com o que eles usam para fazer o asfalto mesmo, né? Só que o asfalto ele é feito uma apresentação que tem que esquentar, né? Ele é aplicado quente. E essa daqui é uma apresentação que tu pode aplicar a frio. Pode aplicar ela com uma trincha ou com um pincel, ela é um pouco mais espessa, mas dá para aplicar com um pincel. O problema com ela é que ela tem cor, né? Essa aqui, por exemplo, ela vem na cor preta. Eu já vi uma opção na cor cinza, talvez tenha outras opções de cores aí, mas eu não conheço. E ela realmente impermeabiliza. Ela até é usada para impermeabilizar interiores de caixa d'água, por exemplo, né? Só que dentro de todos que a gente está falando aqui que criam película, esse aqui é que cria a película mais densa, né? Ela realmente
fica uma superfície emborrachada aonde tu passa. Tu vai passar aí umas 3 demãos, né? Então tem que passar bastante vezes para ela criar totalmente essa película. E realmente fica bem espessa e impermeabiliza super bem. A gente aqui usa esse só para aplicação em um produto da gente, que é a fonte, né? Como ela vai ficar ali com um motorzinho, com água dentro, em contato com a água 24 horas por dia, a gente só usa nesse produto porque ele realmente tem uma impermeabilização muito eficaz. Por conta da cor, por ser preto, a gente só consegue usar em produtos da cor preta, né? E a gente só passa também na parte interna. Na parte externa, a gente acaba usando outro material porque ele fica super emborrachado, meio grosseiro, aí não fica muito bonito esteticamente na parte de fora. É bem comum de usar esse material aqui nos vasos de barro, principalmente aqueles bem grandões que ficam na rua. Tu já deve ter visto algum vaso de barro que a parte de dentro é preta. É esse material aqui que eles usam. Esse que a gente está usando é o Neutral. Quando a gente fez as pesquisas aí, ele era o que mais aparecia, que o pessoal mais usava. Mas tem outras marcas também, é só interessante que você pegue um com a mesma característica, né, que seja uma tinta asfáltica fria. Ele provavelmente vai ter a mesma ação impermeabilizante que esse produto. Você vai encontrar ele em lojas de materiais de construção e também em casas de tinta. A impermeabilização dele é tão legal que ele é até usado para impermeabilizar o interior das caixas d'água. Nesse caso você pode até tomar essa água, porque não libera nenhuma toxina na água. Inclusive, se você quiser colocar peixinhos aí nessa fonte que você for fazer, pode colocar, que não tem problema nenhum. Você vai reparar na hora que você for abrir ele, que você for usar, que ele tem um cheiro muito forte na aplicação, né? Isso leva a gente a achar que tem um negócio tóxico ali dentro. Mas logo em seguida, assim que ele seca, ele já perde esse odor, não fica com cheiro nenhum, não passa esse cheiro para a água. Então é bem legal. Já que a gente tocou no assunto de materiais tóxicos, é bem importante lembrar que tudo que a gente está falando aqui é para uso geral. Quando a gente vai fazer alguma coisa que tem contato com alimento, vai fazer de repente uma tábua para colocar carnes, uma base para servir frios. Quando a gente tem contato com comida, esse produto aqui não serve, tá, gente? Existe um produto específico para esse tipo de uso daí. A gente não tem esse verniz aqui, já encontramos para comprar, inclusive a gente tá louco para testar. Se tu já testou, conta pra gente. Mas a gente tem muita vontade de criar peças que tenham contato com a alimentação. Então toma bastante cuidado, tá, gente? Não pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Bom, esses aqui são os que a gente tem aqui, que a gente já testou, né? Você vai encontrar várias outras opções por aí, como resinas epóxi, por exemplo, enfim. Tem várias outras opções. Elas vão seguir mais ou menos essas duas linhas aí de acabamento. Você vai encontrá-las provavelmente uma na opção brilho e outra na opção fosco. Vale a pena você testar aí também, procurar o que você tem na sua região e tirar suas próprias conclusões. Agora a gente vai falar sobre os produtos que não criam camadas. Eles têm ação impregnante, ou seja, eles impregnam bem, entram bem lá nos poros do concreto. Além deles permeabilizarem de uma forma bastante eficaz, o que a gente mais gosta, e é por isso que a gente usa hoje, é que eles não alteram em nada a característica natural do concreto. É como se tu realmente não tivesse passado nada e ainda assim teu vaso está protegido. A gente vai encontrar também diversos tipos desses no mercado, né? Esses, inclusive, com diversas terminologias diferentes. Você vai ter hidrorrepelente, você vai ter impermeabilizante, você vai ter hidrofugante, enfim. Todos eles têm basicamente a mesma função, que é repelir, né? Evitar que a água absorva nesse teu vaso de concreto. A gente separou alguns dessa categoria aqui também para mostrar para vocês. Vamos começar por esse daqui. Esse aqui foi um dos primeiros que a gente usou, né? Ele também é um impermeabilizante. Aqui ele anuncia que ele é um protetor líquido incolor para bases com absorção. Todos esses produtos que têm ação impregnante, eles são para usar com bases com absorção, que tenham poros, que ele consiga impregnar e ter ação dele, né? Se for uma base super lisa, se for uma base que tem alguma tinta, né? Ele não vai ter essa opção de impregnar lá dentro e não vai funcionar. A gente gostou muito do resultado dele, mas na época a gente estava tendo algumas complicações na produção, tivemos alguns problemas e a gente pensou que de repente poderia ter alguma ligação, que na verdade depois a gente descobriu que não. Mas enfim, aí a gente começou a buscar outras opções, né? A gente já vai falar um pouquinho dessa outra aqui. E acabou sendo legal porque a gente descobriu uma opção mais barata. Uma desvantagem do Aquadur, né? Que ele é um pouquinho mais caro, assim, principalmente se for comprar uma embalagem um pouco maior, o custo saiu bastante alto. Então a gente acabou indo para outra opção com resultado bem semelhante.
Esse produto é bem líquido, bem leitoso, então ele é bem bom de aplicar, assim, conforme tu vai passando, o concreto rapidinho já vai absorvendo. Só tem que prestar atenção na hora que for comprar, se for comprar esse produto, que ele tem duas apresentações. Uma é a apresentação W, né, que é esse daqui, que ele tem esse aspecto mais fosco, né, que deixa esse acabamento sedoso na peça. E eu não usei, mas eu vi que tem uma outra opção, que é a embalagem é praticamente igual, que é o WF, né? E esse, pelo que eu li a descrição dele, ele chega a formar película, né? Ele fica essa opção brilhosa. Então só prestar atenção, esse aqui, o W, é o que fica a característica do concreto aparente. Então hoje a gente está trabalhando com esse outro hidrorrepelente aqui. Ele é um silicone à base d'água, né? Ele tem a característica bem parecida com o Aquadur ali, ele também é bem líquido, né? A aparência dele é leitoso, meio branco, né? Mas depois ele fica transparente. E rende bastante também, e a gente tem gostado bastante de trabalhar com ele. Ele vem nessa apresentação de 3,6 litros aqui, que é esse baldinho aqui, né? Então ele rende bastante, isso aqui dá para fazer bastante coisa. Ele absorve super rápido no concreto, ele mantém a característica do concreto, parece que não tem nada aplicado nele, né? Ele ainda garante um toquezinho sedoso assim, e é super fácil de aplicar. Tem um resultado bem bom, né? E tem a questão do preço também, né? Ele tem um valor bem interessante. Esse aqui em específico, ele é produzido aqui na nossa região, né? Ele é aqui de Santa Catarina, então pode ser que aí em outras regiões você não vai encontrar ele. Mas a gente já deu uma olhada, tem outras opções com a mesma fórmula, né? Que é um silicone, um repelente de silicone à base d'água. Você pode pegar de outras marcas aí também que vão ter a mesma função. Uma coisa que a gente aprendeu sobre esses produtos depois, pesquisando e até vendo alguns pintores falarem sobre isso, é sobre a aplicação. Nem todas as embalagens informam a forma melhor de aplicar o produto, né? Deveriam, mas não informam. Então a gente acabou conhecendo uma técnica de aplicação que chama aplicação cruzada. Ao invés de a gente aplicar o produto só em uma direção, a gente aplica ele tanto na horizontal quanto na vertical. E se for com uma trincha, um pincel, melhor ainda, porque aí a gente está passando o produto em todas as áreas da peça e também está ajudando ele a impregnar melhor, né? Então a gente consegue ter o produto bem aplicado em todas as áreas para ajudar ele a conseguir ter a eficácia que ele deve ter, né? Outra coisa que é importante é a gente aplicar esse produto em todos os lados do vaso, né? Por dentro e por fora, né? Porque às vezes a gente quer impermeabilizar só por dentro porque acha que só ali que vai entrar em contato com a água da planta. E não é verdade, né? Às vezes você acaba molhando, você encosta numa área molhada ou vaza água na hora de você regar. A própria umidade, né? A própria umidade do ar pode estar sendo absorvida ali por esse concreto, então é interessante que a gente impermeabilize todo ele. Tem a questão da sujeira também, né? Que vai pegar mais pelo lado de fora, então se você não impermeabilizar por fora, ele não vai ter a função de absorver a água, mas também não vai ter essa função de proteger a peça contra a sujeira. Mas por que eu estou falando isso também? Não só por isso, por impermeabilizar e sujar, mas tem uma coisa que a gente descobriu aí depois de bastante tempo aí nas nossas pesquisas, entendendo melhor sobre esses produtos, é que existe uma coisa chamada absorção negativa e absorção positiva. E existem impermeabilizantes específicos para cada tipo de absorção. Então a gente vai ter impermeabilizante com ação positiva e impermeabilizante com ação negativa. Tá, mas o que é isso? Vamos entender. Vamos lá. A absorção negativa, né, é quando a gente passa o impermeabilizante numa superfície que ele vai estar sofrendo ação da umidade contra a aplicação que a gente passou. Por exemplo, a gente passa numa parede que no lado de fora, por exemplo, ela vai estar recebendo umidade e essa umidade vai vir por dentro e entrar em contato com esse impermeabilizante, né? Essa é a ação negativa. Então você vai ter um impermeabilizante para combater a ação negativa da umidade. E existe outra opção, que é a impermeabilização de ação positiva, né? Que você vai passar numa superfície onde a umidade vai estar vindo de fora para dentro, né? Tentando entrar na peça e não de dentro para fora. A maioria desses, inclusive esses que nós estamos falando aqui hoje, são de ação positiva, né? Eles vão proteger contra a água que vem de fora e tenta impregnar, tenta entrar dentro da sua peça de concreto. Então a gente vai ter a impermeabilização positiva e a impermeabilização negativa.
Esses que a gente tem aqui, e a maioria dos casos que você vai encontrar, são de ação positiva. Então eles vão estar protegendo o teu vaso da umidade que vem de fora. Se a gente tivesse usado um de negativo, eles só iriam estar protegendo o teu vaso se tivesse uma umidade proveniente lá de dentro da própria massa da peça. E por fora eles não teriam nenhuma função. Como a gente está usando de ação positiva, né, que vai proteger de fora, então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar esse impermeabilizante para a nossa peça estar 100% seca. Porque se tiver umidade lá dentro da nossa massa, né, o concreto ainda não tiver 100% seco, quando a gente aplicar, ele vai impermeabilizar por fora, mas ele vai continuar recebendo umidade lá por dentro, que essa água do vaso vai ter que sair, né? Ela vai querer sair, ela vai querer evaporar. E isso com certeza vai dar problema lá na frente na sua impermeabilização. Bom, esses são os materiais que a gente trouxe hoje para mostrar para vocês, são produtos que a gente já testou, mas claro que no mercado existem vários outros impermeabilizantes, hidrofugantes, vernizes, então vale conhecer outras opções também. Inclusive, se tu já testou, se tu já usou outros materiais, outras marcas, outras ideias, conta aqui pra gente, porque a gente vai adorar testar aqui também. Lembrando também que existem outras formas de impermeabilizar o seu vaso, né? Lá na massa, quando você está fazendo o seu vaso, já tem aditivos impermeabilizantes que você pode colocar, né? Aí já não é um acabamento, mas já pode ajudar na hora de você fazer o seu acabamento. Mesmo usando esses aditivos lá na massa, é interessante você usar ele em conjunto com um outro produto, como o hidrofugante, por exemplo, né? A gente costuma fazer isso, a gente usa o aditivo lá e também usa o impermeabilizante para ficar uma impermeabilização mais eficaz. Dá uma passeada aí pelos materiais de construção da sua região aí, vai lá, fica na seção dos aditivos e dos impermeabilizantes, dá uma namorada neles lá, eu vou lá, passo um tempão lá, tem que me puxar fora de lá. Mas é interessante você pegar os rótulos, ficar tentando entender qual a diferença entre um e outro, né? Porque às vezes você descobre um que talvez a gente nem falou aqui, que tem uma ação parecida, e a gente está sempre descobrindo um novo, sempre trazendo um novo para testar, e isso super vale. Importante, bem importante, né, amor? Usem sempre EPIs quando estiverem trabalhando com esse tipo de produto, né? A gente é bobo e acha que não dá nada, é fraquinho. Às vezes, quando é a base d'água, acha que não vai ter problema nenhum, né? E, na verdade, a gente pode não só ter um acidente ali manuseando os materiais, como um respingo no olho, uma coisa desse tipo, quanto a gente também não tá vendo a questão a longo prazo, né? A gente tá manipulando esses materiais com frequência. Então, sempre luva, óculos, máscara principalmente, né? EPI a gente sempre tem que ficar bem ligado e ter assim como uma prioridade, tá? Não deem bobeira. Ufa, mas falamos hoje, né? Mas vocês vão ver que esse assunto rende muito, ainda tem muita coisa pra vocês conhecerem, pra gente testar e descobrir. Se tu gostou deste vídeo, deixa aí o joinha pra gente. Comenta aqui o que tu achou, das opções que tu já conhecia, se não conhecia, compartilha qualquer ideia que tu tiver sobre esse assunto com a gente, tá? E se inscreve no canal porque a gente ainda tem bastante coisa legal pra conversar. Beijo, até mais!